Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Numa semana marcada pela moção de censura do PS e pela demissão de Miguel Relvas, o Governo garante estar seguro nesta coligação e que a saída do Ministro, dos Assuntos Parlamentares, não revela ser um problema de coesão para o Executivo. Esta foi uma semana intensa para o Governo. Destaque em primeiro lugar para o chumbo da moção de censura do PS na Assembleia da República. Esta ruptura do Partido Socialista com as políticas do Governo ficou clara no debate no Parlamento. O líder do PS quer a renegociação total do memorando. 24 horas depois é anunciada a demissão do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas. O braço direito do Primeiro-Ministro alega falta de ânimo para continuar a legislatura. A oposição, em reação a esta notícia, exige já explicações por parte do Governo. O Executivo já reagiu, entretanto, no debate quinzenal desta sexta-feira, e este foi o assunto que mais se destacou pela manhã. Pedro Passos Coelho afirmou que a demissão de Relvas não contribui para nenhuma crise política no país. Seguro aproveitou assim para atacar mais uma vez o Primeiro-Ministro, afirmando mesmo que o Governo já não tem ponta por onde se pegue. Passos Coelho reage a este confronto, explicando que o Governo não tem problema algum de coesão e que se encontram mais seguros nesta coligação. Cavaco Silva respondeu a estes últimos acontecimentos, mostrando concordância com o Primeiro-Ministro. O Presidente da República afirmou que o Governo tem condições para governar, apesar da demissão do Ministro Miguel Relvas e da moção de censura do PS, chumbada pela maioria PSD-CDS. Carlos Abreu Amorim apresentou a coligação PSD-CDS-PP para as próximas autárquicas em Vila Nova de Gaia, tanto à Câmara como às freguesias. O candidato garantiu que é um profundo conhecedor do município e que em Gaia o investimento público é para continuar. Foi sobre o lema Gaia na Frente que Carlos Abreu Amorim apresentou a coligação entre o PSD e o CDS-PP no município e nas 24 freguesias do concelho. Para o candidato social-democrata, que foi considerado por muitos uma terceira escolha para o município, Gaia não pode perder o protagonismo político dos mandatos de Luís Filipe Menezes. Vila Nova de Gaia é o terceiro maior município do país. E os gaienses e o eleitorado de Vila Nova de Gaia têm que se perspectivar numa ideia de que há uma dimensão política que tem que ser mantida em Vila Nova de Gaia, porque o período do Dr. Luís Filipe Menezes foi um período que colocou Gaia noutra plataforma, colocou Gaia noutra dimensão. E essa dimensão não pode ser perdida, porque se perdermos essa dimensão política, não há dúvida nenhuma que Gaia perderá muito daquilo que conquistou nos últimos 16 anos. O município é também dos mais endividados do país, com uma dívida que rondará os 250 milhões de euros, algo que não preocupa o candidato, que garante que este argumento não vai ser usado na campanha autárquica. O atual deputado da Assembleia definiu, entretanto, a sua primeira meta. A minha grande prioridade será a área social, redimensionar a área social, porque julgo que o momento que o país atravessa, e obviamente também o município de Vila Nova de Gaia, obrigam a isso. A ação das entidades administrativas locais, das autarquias locais, deve ser feita prioritariamente nesta hora da agrura que o país atravessa, deve ser feita na área social, enfim, numa noção um pouco mais vasta, que depois, quando for a apresentação do programa, terei todo o gosto em referenciar. Fala-me em endividamento, eu falo em investimento. Eu chamo a atenção que, inclusivamente, os adversários políticos desta candidatura e da atuação do Dr. Luís Filipe Menezes na última década e meia em Vila Nova de Gaia, consideram-se, alguns deles até, herdeiros da obra do Dr. Luís Filipe Menezes, o que significa que a questão do endividamento não é uma questão que será, estou certo, usada nas eleições autárquicas de Vila Nova de Gaia. Poderá ser usada noutros lugares que não em Gaia. Ainda sem apresentar o seu programa eleitoral, Carlos Abreu Amorim diz que o investimento público é para continuar na margem sul do Rio Douro, tendo em conta, claro, a situação do país que obriga a contenções orçamentais. Agora, se me pergunta se a ideia do investimento público vai desaparecer, a resposta é um rotundo não.
O investimento vai continuar porque nós consideramos que a ação municipal, a ação de uma entidade administrativa local, como são as freguesias e como é o município, é fundamental para a promoção dessa mesma qualidade de vida e é isso que nós esperamos e julgamos que é isso que as pessoas também esperam de nós. Já quanto ao facto de não ter ligações à autarquia, o candidato diz-se um profundo conhecedor da área metropolitana. Eu já conheço melhor, aliás, conheço muitíssimo bem o município. Estou dentro de todos os dossiês mais importantes e os menos importantes. Tenho uma excelente equipa a trabalhar comigo, que são membros do atual Executivo Camarário, são pessoas que têm dedicado os últimos anos à defesa do interesse público local em Vila Nova de Gaia e tenho, de facto, tido um apoio extraordinário para conhecer os problemas de Gaia e dos gaienses. Não me sinto minimamente um outsider. Eu resido a 15 minutos do sítio onde nos encontramos e residi a minha vida toda, exceto agora este período que estou exilado em Lisboa e, portanto, sou um profundo conhecedor da realidade dos municípios da área metropolitana do Porto e, por maioria razão, do seu maior município, que é Vila Nova de Gaia. Pela frente, Carlos Abreu Amorim terá Eduardo Vítor Rodrigues, que se candidata pelo PS, e Jorge Sarabando, da CDU, todos na corrida à Vila Nova de Gaia. Só um herdará a obra feita de Menezes e o endividamento de uma das margens do rio. Seguimos agora com a atualidade regional. A Câmara de Guimarães criou uma comissão para avaliar o impacto que o deslizamento de terras de terça-feira na circular urbana que liga Guimarães a Faf teve nas habitações do local. A comissão foi aprovada ontem na reunião do Executivo Camarário. Recorde-se que o acesso da cidade a Faf está cortado porque o deslizamento de terras abateu a estrada que ligava as duas cidades. O conjunto habitacional também ainda não está fora de risco. A oposição lembra por isso ao Executivo Camarário que têm de ser apuradas responsabilidades pela derrocada e que as habitações afetadas até são as construções mais recentes no local. A Universidade do Porto vai atribuir o título de doutor honoris causa a Jean-Claude Juncker. A cerimónia ainda não tem dia certo, mas ao que tudo indica será em maio. Esta deliberação aconteceu no mês passado e a Universidade justifica a atribuição do título ao atual primeiro-ministro luxemburguês pelo seu contributo para o desenvolvimento da construção europeia e com uma constante preocupação por uma Europa mais social. O primeiro-ministro luxemburguês e ex-presidente do Eurogrupo é licenciado em Direito pela Universidade de Estrasburgo, em França, e já foi distinguido com o título de doutor honoris causa por várias universidades em todo o mundo, tendo recebido também em 2006 o Prémio Carlos Magno, atribuído a personalidades ou instituições pela contribuição dada à integração europeia. A Universidade do Porto já distinguiu cerca de 80 personalidades nacionais e estrangeiras com o doutoramento honoris causa. Penafiel, Paredes, Gondomar e Valongo, 4 municípios vizinhos que partilham nos seus concelhos a segunda maior área de floresta do distrito do Porto. Por isso mesmo, estes municípios decidiram apresentar uma rede primária com o principal objetivo de diminuir a superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando a sua supressão, com o emprego de táticas de ataque direto ou indireto na frente de fogo ou nos flancos. A aprovação do plano deverá ser feita pela Comissão Especializada da Comissão Distrital de Defesa da Floresta já no próximo mês de maio. A medida conjunta visa combater os grandes incêndios que têm assolado a mancha florestal partilhada pelos 4 concelhos. Vamos receber à Moda do Porto é o nome do programa que vai dar formação aos profissionais de táxi do aeroporto Francisco Sá Carneiro sobre acolhimento turístico, o perfil atual do consumidor de turismo, a imagem e os novos desafios dos destinos, informação turística, como ler o mapa oficial da cidade e o que transmitir ao turista. São alguns dos conteúdos a abordar com os taxistas nesta sessão formativa que tem lugar amanhã no aeroporto. A formação estará a cargo do Departamento Municipal de Turismo da Câmara Municipal do Porto, presidida por Rui Rio, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo da cidade, que tem em curso o projeto Welcome by Taxi.
11 anos depois da sua entrada em circulação, as notas do euro vão ser renovadas. A primeira a ter uma cara nova e sistemas de segurança mais modernos é a nota de 5 euros, que entra em circulação já em maio. O euro já circula há 11 anos. Em 17 países, estima-se que cerca de 322 milhões de pessoas usem a moeda, que se tornou o símbolo da integração europeia para efetuar pagamentos. A partir de 2013, as notas do euro vão começar a sua renovação de forma ascendente, ou seja, a partir da nota de 5 euros. Por isso, não se admire, mas esteja atento se uma nota de 5 euros, como esta, lhe for parar às mãos. A segunda série de notas do euro é designada Europa, pelo facto de alguns dos seus elementos de segurança conterem um retrato de Europa, a figura mitológica grega que deu origem ao nome do continente. A 2 de maio entra em circulação a nova nota de 5 euros, que traz consigo algumas novidades. Integra, por exemplo, elementos de segurança melhorados, que têm em conta os avanços tecnológicos e ainda novas medidas de segurança no domínio da produção de notas. Na marca de água, que caracteriza as notas do euro, poder-se-á encontrar a figura mitológica Europa. Para já, as alterações serão apenas nas notas, ou seja, mantêm-se as 8 moedas do euro com uma face comum e outra respectiva ao país de emissão. Já no próximo dia 2 de maio. A Casa Hortícola é uma das lojas mais antigas do Porto, desde 1921, que vende sementes e conserva a fachada e o mobiliário da época. A loja tem um interior que ainda faz lembrar o cenário requintado dos loucos anos 20. Estas são as mãos que há 62 anos enrolam as sementes de feijão em pacotes de papel com o nome Casa Hortícola gravado a preto. Os grãos ainda são pesados na balança de pratos de uma das mais antigas lojas de sementes do Porto. Anteriormente, o edifício pertencia a uma salsicharia, mas a Casa Hortícola, situada no Mercado do Bolhão, já existe desde 1921. Desde essa altura que a loja conserva o mobiliário de outros tempos, como o balcão, o lavatório, o candeeiro e a frontaria de ferro. Tudo isto é muito antigo, portanto estamos a conservar, mesmo a frontaria, estas portas de ferro, é conservar o que está. O interior também é conservarmos o que está, porque aqui os azulejos que temos aqui, e até aquele lavatório, já estava quando viemos para aqui. Já com 90 anos de existência, a lojinha das sementes tenta ultrapassar a crise, reduzindo o número de funcionários, mas sem descurar o artigo ao cliente. Temos de reduzir as despesas o mais possível e apresentar o artigo o melhor possível. Portanto, incentivar o mais possível a venda, que agora é menor, e reduzir as nossas despesas, porque senão não podemos aguentar. A Casa Hortícola vende vários tipos de sementes. As mais procuradas são as sementes de horta. Curioso é que os homens vão à procura das sementes hortícolas e as mulheres optam pelas sementes e bulbos de flores. As senhoras, mais flores e plantas, bulbos de flores. Os homens é mais sementes de horta. A loja das sementes, que dá cor à esquina do mercado, tem um interior admirável e foi escolhida pelo arquiteto Luís Aguiar Branco para destaque no livro Lojas do Porto. Seguimos agora com um comentário neste Jornal Regional, como é habitual, com Lourdes Sousa à sexta-feira. Lourdes, bem-vinda ao Jornal Regional. Vamos passar para o nosso primeiro tema. Vamos receber à Moda do Porto, é o nome do programa que vai dar formação aos profissionais de táxi do aeroporto de Francisco Sá Carneiro sobre acolhimento turístico. Antes de mais, esta é uma iniciativa de todo necessária, ou seja, o número de visitantes à Invicta e ao norte do país tem aumentado. Como sabe, Delfina, o turismo cada vez mais tem assumido uma importância fulcral na nossa economia, não só a nível do Porto, mas a nível nacional.
Nós sabemos, os dados conhecidos, que em 2011 mais de 40% das exportações de serviços disseram respeito ao setor de turismo e, por outro lado, em 2002 mais de 9% do PIB foi conseguida através do turismo. Portanto, o turismo neste momento é vital para que nós consigamos restabelecer, portanto, a nossa balança comercial. Relativamente ao Porto, temos falado aqui até nesta televisão, o Porto cada vez mais está pujante em termos de turismo. O Porto foi considerado um dos melhores destinos europeus, ou o melhor destino europeu em 2012 por vários sites da especialidade. E, portanto, nós sabemos que quando passeamos pela cidade cada vez mais encontramos turistas, a própria situação de termos uma linha da Ryanair, portanto termos o hub da Ryanair aqui no aeroporto de Sá Carneiro veio ainda mais aumentar o número de turistas e, portanto, parece-me que esta iniciativa é de louvar, provavelmente até já devia ter sido realizada, porque a Delfina concordará comigo que realmente os taxistas é logo o primeiro impacto que nós temos quando chegamos a qualquer país e a qualquer cidade. Cartão de visita. Sim, e nós todos temos experiências mais ou menos cómicas ou mais ou menos complicadas portanto, quando queremos explicar a um taxista num país estranho em inglês e eles não sabem inglês e, portanto, eu acho que se nós queremos que o Porto tenha um tipo de turismo, portanto, mais qualificado, nós não podemos só fixar-nos na questão de termos hotéis de 4 estrelas e de 5 estrelas e termos uma comida ótima, como temos e tudo isso, mas tudo tem que estar organizado para que a experiência do turista seja positiva. Portanto, parece-me de louvar esta iniciativa e esperemos que não fique só por uma iniciativa, porque a formação, como nós sabemos, na vida profissional tem que ser contínua, não é ter uma sessão de formação. Que não fique só por esta sessão. Fala da língua, do inglês. Por exemplo, devia ser uma competência dos taxistas do aeroporto Francisco Sá Carneiro e do resto de todos os aeroportos portugueses saber falar outra língua? É complicado também nós dar passos para esse caminho. Eu penso que podemos dar passos nesse sentido, porque nós conhecemos pessoas que, pela sua formação de base, não tiveram acesso, portanto, a esse ensino, mas depois, pela sua vida profissional, foram aprendendo, no fundo, o básico do inglês, porque, como sabe, a língua inglesa é mais complexa do que às vezes as pessoas podem querer fazer. Mas para saber explicar a um turista o mapa do Porto, os principais sítios do Porto, quanto é que custa a viagem de táxi, esse tipo de coisas, não me parece que seja preciso as pessoas andarem 3 e 4 anos a tirar um curso de inglês. Portanto, acho que era um bom objetivo, esse que está a referir, de que todos os taxistas soubessem compreender portanto, e exprimir-se em inglês. Penso que era um objetivo perfeitamente atingível, num prazo razoável. Acho que a simpatia é importante também, porque nós sabemos que os taxistas são por vezes conotados como pessoas um bocado, parece que ficam sempre insatisfeitos quando as pessoas vão para perto, e isso passa-se connosco portugueses também, não é? Não são todos assim, como é evidente. Agora, portanto, a simpatia aliada ao conhecimento mínimo da língua e da cidade, que também, como sabe, acontece quando vamos a cidades... Por exemplo, Nova Iorque é conhecida por isso, de que os taxistas são todos estrangeiros e, portanto, não adianta nada dizer para onde é que quer ir, que tem que mostrar no mapa, porque eles próprios não conhecem a cidade. E mesmo na Europa acontece isso em algumas cidades. Amsterdão, por exemplo, eu lembro de um caso em Amsterdão que os taxistas eram todos de outra nacionalidade e, portanto, aquilo era complicadíssimo a pessoa explicar para onde é que ia, porque eles não conheciam a cidade. Portanto, eu acho que isso no Porto, pelo menos, não acontece. As pessoas conhecem bem a cidade. Agora, acho que realmente para fazermos esse upgrade do turismo, para não ficarmos numa base só de competir pelo preço, porque eu acho que já não é nessa base que nós estamos numa base de competir pela qualidade, realmente os taxistas, e penso, se me permite, que também este curso, se calhar, era necessário noutras áreas, nos próprios restaurantes. Nós sabemos que há muitos restaurantes em que os empregados não falam inglês, não é? No próprio comércio, eu própria já assisti a situações em lojas comerciais em que as pessoas pedem ajuda aos clientes. Ajude-me aqui que esta senhora não fala português. E, portanto, as pessoas não falam nem espanhol, nem inglês, e muitas delas até pessoas jovens, porque as pessoas podem ter aprendido na escola, mas depois, se não praticarem, não conhecem mínimo a língua. Esta informação dada aos turistas pode ser também, Lourdes, uma mais-valia para as cidades vizinhas à Invicta, ou seja, pode aqui haver um aconselhamento por parte do taxista de pontos de interesse, mas que à partida não estão referenciados. Quando os turistas fazem uma procura pela cidade do Porto, veem os Clérigos, veem o Palácio da Bolsa, a Ribeira, etc., mas depois não veem também Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia. Pode ser uma mais-valia nesse sentido? Essa questão é relevante. Eu penso que é uma coisa que tem faltado. É alguma articulação entre as cidades, portanto, do Grande Porto, não é?
porque em todas elas há sítios e há pontos com interesse, mas nós sabemos que o Porto é que é a marca que vende lá fora, não é? As pessoas fizeram uma pesquisa no Google, Matosinhos e Gaia e outras cidades aparecem muito depois da marca Porto. E, portanto, a marca Porto é a marca que é preciso vender no estrangeiro. E depois, todas as outras cidades, no fundo, deviam articular-se e vender o que melhor têm aos turistas. Se isso passa pelos taxistas, tenho as minhas dúvidas, porque normalmente os viajantes agora consultam os guias, mas mais até os guias online e as sugestões online, e quer dizer, nunca ninguém vai a pensar que vai ser o taxista que vai aconselhar, mas por vezes isso acontece, até porque por vezes as pessoas têm pouco tempo para preparar a viagem. Portanto, e não sabem, por exemplo, que um bom peixe pode ser comida em Matosinhos. Claro, não sabem essas coisas, mas eu acho que acima disso tudo há a questão da ética. Portanto, se os taxistas trabalharem com ética, não vão aconselhar aos seus clientes coisas, só como nós vemos isso acontece muito no estrangeiro, não é? Eu não estou a dizer cá, porque cá não sou viajante e, portanto, conheço as coisas, mas no estrangeiro, se a Delfina for confiar muitas vezes na opinião do recepcionista do hotel ou do taxista, o mais provável é irem aconselhar um restaurante de um amigo, qualquer coisa desse género, que provavelmente vai ser mais caro e vai ser pior do que outro qualquer que fosse aconselhado pelo município. Portanto, eu acho que aí os municípios e a região de turismo do Porto e Norte de Portugal têm um papel muito importante em harmonizar a oferta e, portanto, trazer o melhor que a cidade tem à luz do dia, para que os turistas possam escolher sabendo o que é o melhor, não é? Passamos para o nosso segundo tema. O próximo quadro comunitário de apoio aproxima-se, por isso mesmo esta semana assistimos aqui no Porto à iniciativa da CCDRN e também do JN Norte 2020. É positivo, primeiro, que se comece a pensar de facto na estratégia que queremos para 2014 ou de 2014 até 2020, da estratégia que o Norte deve adotar. Parece-me bastante positivo, até porque, pelo aquilo pouco que eu li, isto está a iniciar-se, não é? E é um debate onde vão estar presentes muitos, portanto, dos protagonistas e das pessoas, dos opinion makers da região, e, portanto, daí só podem vir realmente, no fundo, opiniões mais válidas do que é que há de ser o investimento nos próximos anos. O que nós sabemos, e isso tem sido mais que debatido, é que o que se passou no passado e o que se está a passar atualmente é que, no fundo, as regiões onde está o poder de decisão são as que absorvem maior parte dos fundos, não é? Rui Rio foi conhecido por ter lançado um ataque, no fundo, no sentido de dizer que o CREN estava a ser canalizado em mais de 35% para a região de Lisboa e Vale do Tejo, o que parece que é verdade. Quer dizer, se estes fundos existem é para fomentar a coesão económica e social. O que é que isso quer dizer? É que as regiões desfavorecidas devem caminhar no sentido de um maior crescimento económico para, portanto, chegarem ao nível das regiões médias da Europa, não é? Portanto, se isso não é conseguido, quer dizer que não estamos a fazer bem a alocação dos nossos recursos. Portanto, eu acho que é muito relevante que se faça essa discussão agora e que se pense também nos erros que se cometeram no passado. A Delfina estará lembrada, por exemplo, do que se passou nos anos 80 e nos anos 90, logo aqui ao lado, em Matosinhos, que houve um completo abandono, até algum incentivo nesse sentido, com toda a especulação imobiliária que se passou em Matosinhos Sul, no abandono de toda uma indústria, que era a indústria conserveira, e agora as conservas estão na moda, só que agora não temos quase indústria conserveira. Portanto, quando nós temos neste momento, no âmbito também destes investimentos, a plataforma logística de Leixões, que é um investimento de grande relevância, que pode ajudar todo o Norte a ser mais exportador, nós temos que ter coisas para exportar. Portanto, o que me parece a mim pessoalmente, é que esses investimentos têm que ser canalizados para áreas que sejam produtivas. Nós já aprendemos onde é que nós não devemos investir mais, não é? Que nas indústrias não transacionadas, portanto, nos serviços, portanto, na construção civil, o país chegou a este ponto de alavancagem e de endividamento porque assentou muito no consumo interno. Portanto, neste momento, nós temos que nos virar para as exportações. Fomentar essas exportações passa necessariamente por apostar na indústria e por apostar nos nossos recursos. Os recursos Temos do que Norte, ser a região que produz, como o Norte já foi. Como já foi e como ainda é, não é? Porque nós continuamos a ter a indústria do calçado, a indústria têxtil, a indústria agroalimentar, são indústrias muito fortes e muito competitivas e, portanto, estes fundos têm que ser alocados também numa base de aumentar a competitividade. Portanto, não podemos alocar recursos a coisas que nós sabemos que não vão ser competitivas. Essa discussão pode ser relevante se concluir realmente quais são os pontos em que Portugal, e no caso o Norte de Portugal, pode ser competitivo. Parece-me que a indústria agroalimentar está mais que demonstrado que nós somos competitivos nessa área. Por outro lado, temos aqui os recursos piscícolas e temos também, em termos agrícolas, também uma região bastante forte. A região do Norte, portanto, abrange todo o Norte de Portugal, não é só o Porto e a zona limítrofe do Porto.
E, portanto, se nós tivermos depois uma indústria agroalimentar, como é o caso do exemplo que eu dei da indústria conserveira, que seja, portanto, os investimentos feitos em marketing para lançar as marcas das nossas conservas lá fora, portanto, que são produtos com alto valor acrescentado, porque aproveitamos toda uma cadeia de valor e aproveitamos os nossos recursos naturais. Acho que essa discussão é muito relevante que se tenha e que não se cometam os erros do passado. Portanto, nós não podemos ter uma plataforma de leixões para importar produtos da China só, não é? A ideia não é essa. Então, tem que sair contentores cheios, Lourdes. Exatamente. Nomeadamente, a canalização de alguns fundos tem que ser para ajudar pequenas e médias empresas a exportarem. Pequenas e médias empresas que não são como grandes grupos económicos, ou seja, por si só não conseguem ficar visíveis no mercado global. Essa questão que acabou de referir, para mim, é das mais relevantes. A questão da criação de marcas, de afirmação de marcas e de estar presente nos mercados, nas feiras, tudo isso. Muitas dessas indústrias não têm sequer dimensão para estarem presentes nesses mercados. Portanto, isto penso que exige muito maior articulação do que a que existiu no passado. É muito fácil alocar fundos a estradas e vimos que era fácil, não é? Neste momento, esse passo foi dado, foi um passo importante. O país realmente saiu de um certo isolamento, tirando a área portanto, dos transportes ferroviários, que parece-me que ainda continua a necessitar de grandes investimentos. O grosso dos investimentos feitos na área portanto, das estradas e das autoestradas estará mais que feito. Portanto, agora temos que realmente pensar que temos que produzir, não é? E temos que exportar. O turismo também é uma forma de exportação, nós temos estado a fazê-lo bem, e outras formas de exportação. Portanto, exportarmos produtos, produzirmos, termos uma indústria forte. Lourdes, uma brevíssima, aliás, nota ao caso de Miguel Relvas, demitiu-se ontem. Hoje Pedro Passos Coelho diz que a coligação não vai tremer, não está em crise, mas esta saída de um braço que era o braço direito deste governo pode afetar alguma coisa este executivo? Uma nota, primeiro, dizer que ele quer o braço direito, portanto, ele tinha um lugar de destaque em termos da própria organização e coordenação do governo, mas a verdade é que no último ano, desde que começaram a sair certas notícias sobre a questão da licenciatura dele, estava bastante enfraquecido e servia mais, como já alguém disse, como um para-raios do governo, portanto, ia a qualquer lado, era questionado, era mesmo maltratado do ponto de vista do público e, portanto, no fundo, eu acho que esse lugar estava muito enfraquecido já. Ele já não, na minha opinião, ele já não exercia esse lugar. Mas queria-lhe dar nota de outra coisa. Eu acho que tem-se falado muito, e é evidente que se tem que falar desta demissão, mas não sei se tem falado noutro aspecto, que eu acho que é de registar e é de louvar que, neste caso em concreto, as instituições funcionaram. Portanto, houve uma suspeita de que a licenciatura, não sei se foi por isso que ele se demitiu, mas o que dizem é que terá sido por isso, ou que terá sido por questões relacionadas com a conclusão do inquérito da Inspeção-Geral da Educação. Portanto, houve uma inspeção, houve um ministro que teve acesso a um relatório da inspeção e não hesitou em cumprir a lei. E o primeiro-ministro também não o pressionou. Portanto, isto no passado não foi assim. Portanto, Crato disse até que o primeiro-ministro tinha dito para ele cumprir todos os trâmites. Nós sabemos o que é que se passou no governo anterior, em que o engenheiro José Sócrates, de um momento para o outro, deixou de ser engenheiro porque as pessoas perceberam que ele tinha feito um exame no domingo à noite. E o que é que se passou relativamente a isso? Nada. E, portanto, também havia um ministro da Educação. Que eu saiba, ninguém, quer dizer, comentou-se nos jornais, nas revistas, nos blogs, nos Facebooks, não é? Toda a gente o achincalhou, ele ficou com uma imagem bastante deteriorada a partir daí, mas a verdade é que as organizações e as instituições não funcionaram. Aqui funcionarem é essa nota positiva. Funcionaram com muito rigor. Lourdes, muito obrigada pela sua participação aqui neste Jornal Regional. Até 2 a 8 dias. Até 2 a 8 dias. Agora o tempo para amanhã. Um sábado com céu pouco nublado, a limpo, é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ao que tudo indica, a chuva vai dar tréguas este fim de semana. Quanto às máximas, 14 graus para o Porto, 16 para Lisboa e 18 é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana.